alunos, estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa componente curricular Transformação do Solo. E hoje nós temos a presença aqui para dar um apoio para minha pessoa, a professora Priscila, Olá, alunos, olá, estudantes, olha só, estou eu aqui mais uma vez acompanhando vocês, então, nesse componente, que para mim é um componente novo, vocês já me acompanham no componente do solo à célula, mas hoje estou aqui acompanhando a professora Sumaia, que vai abrilhantar a nossa aula, como sempre, a gente sempre tem aqui professores muito bacanas, muito legais aí para abrilhantar a nossa aula, e hoje a gente vai falar aí, como a professora já colocou aí para vocês, sobre a constituição do solo, Então, olha só, professora, a gente tem aí, só para os nossos alunos, então, relembrarem, qual é o aprofundamento em que a gente está. Então, o nosso aprofundamento é a cultura do solo do campo à cidade, na unidade curricular 1, o indivíduo e o ambiente. Então, vamos começar a nossa aula? Opa, vamos lá, Tá posto que hoje a gente vai ter um montão de coisa boa pra gente ver aí na nossa aula, Onde a gente vai aí, olha, justamente falar da classificação dos solos. Olha só que legal, É mesmo. Então, vamos lá colocar as nossas, a habilidade que nós vamos estudar hoje. Então, nós vamos selecionar e sistematizar com base em estudos e pesquisas, em fontes confiáveis, informações sobre as dinâmicas das fontes. Então, vamos lá. A gente vai buscar, pesquisar as fontes confiáveis e informações sobre dinâmicas dos fenômenos da natureza, processos tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionando mediante a argumentação, com cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. Então, vamos dar sequência à habilidade no currículo paulista. Aí nós vamos analisar e representar com ou sem o uso do dispositivo e aplicativos digitais específicos as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimentos para realizar previsões sobre seu comportamento em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente de recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. É bacana, justamente a gente ressaltar, quando você estava aí falando das habilidades, que a gente vai trabalhar então, na verdade a gente vem trabalhando em todos os componentes a questão da investigação científica, Então tá muito presente, vocês aí alunos, estudantes que estão nos acompanhando, vai estar muito presente nesse componente das transformações do solo e também no componente que vocês já estão habituados aí a me verem, que é o do solo à célula, também está muito presente, professora, essa questão da investigação científica, Então, isso que é bacana, que os nossos alunos, então, estejam aí bem atentos, que o eixo estruturante, então, que está presente nas aulas dos nossos componentes é esse eixo aí da investigação científica, Sim, a gente vai estudar a constituição de como é feito esse processo de formação, ele vem através da investigação. Então, parte dessa questão da observação e depois estudar as diferentes nuances que a gente está vendo a partir desta observação primária e depois mais estruturada e sistematizada também. Então, nas próximas aulas nós vamos ver um pouco dessa sistematização no processo de investigação. Bom, o objetivo da aula de hoje é retomar os tipos de solos que estudamos na aula anterior, analisar as características destes solos com um olhar mais informativo e atento a algumas percepções visuais, principalmente.
e explorar a organização do Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos. Pois é, professora, a gente tem um sistema de classificação dos solos. Olha só, né? Uma coisa que eu nem imaginava, né? Pensar, por exemplo, que existia um sistema específico para esse, né? Para classificar, então, os solos. Então, olha só, né? A gente está vendo aí uma coisa importante também, né? Justamente para a gente conseguir saber também no nosso Brasil, né? No nosso país, quais são os tipos de solo, né, que a gente tem dentro do país. Então, super importante essa questão da observação, nessa questão aí de coleta, por exemplo, de solos, justamente para fazer essa observação e também para fazer essa caracterização, né? Com certeza. Então, é isso que nós vamos ver, observar se a distribuição do solo ela é igual, né? A gente está aqui em São Paulo estudando, mas será que em outros estados ou até em regiões diferentes de São Paulo os solos são iguais? Então fica aí a dica para vocês, alunos, professores, fazerem depois um aprofundamento maior sobre essa questão dos solos, do estudo e da diversidade que a gente tem dentro do nosso território, seja ele estadual, municipal ou até nacional, como vamos ver hoje. Bom, então, para a gente começar a colocar isso em prática, vamos pegar o diário de bordo, que é importante fazer as nossas observações, anotações, e onde também, professora, começamos com a nossa constituição do glossário. Opa, aí sim, né? Então, quando a gente vai falar aí do glossário, né, justamente a gente vai falar então daqueles termos técnicos, né, que muitas vezes os nossos estudantes aí têm uma certa dificuldade, e não só vocês, viu? A gente também, né? A gente também tem as nossas dificuldades ali em relação a alguns termos técnicos, e é importante então que você coloque aí no seu diário de bordo, pode ser um caderno, né? Pode ser mesmo ali dentro do seu fichário, então, né? Nem sei se mais se usa essa palavra fichário, né? Mas dentro ali do seu material, você separa, né, um espaço para você então anotar os termos que a gente vai falar aqui, que a professora vai falar, e você colocar ali do ladinho o significado, né? Justamente para montar então esse glossário com esses termos, com essas palavrinhas novas que vocês vão conhecendo aí junto com a gente. Mesmo porque eles vão ver essas palavras, né, com mais frequência entre os componentes curriculares, porque, querendo ou não, a gente está falando de uma unidade curricular que interage mutuamente, né? Exato. Elas estão sempre conectadas, então vira e mexe, o professor das outras áreas vai estar comentando a respeito. Então, essas anotações são importantes. E quem tem mais facilidade aí com a parte tecnológica, por que não também fazer um glossário virtual, né, gente? Vocês podem estar aí abrindo um arquivo numa nuvem e tá compartilhando aí com todos os colegas para que todo mundo, na hora de desenvolver um trabalho, fazer uma fala, utilizem também os termos e na hora de falar com os colegas em uma apresentação também utilizem esse mesmo termo que vocês colocaram aí e construíram dentro desse glossário aí da turma de vocês. Combinado? Então vamos lá. Bom, vamos fazer a retomada. Então, na aula passada, nós falamos sobre os processos de formação do solo. Nós vimos o intemperismo físico, inclusive fizemos como sugestão o glossário sobre o que é esse processo de intemperismo físico, que é a quebra justamente da rocha, né? A fissura dessa rocha, ela fica desagregada, né, da parte maior, né? Então, rocha, ela se torna um fragmento e esse fragmento vai sofrendo processos de decomposição, né? E outras fragmentações. E nós temos também a ação do intemperismo químico, além do intemperismo biológico, mas aí é um pouco mais tardio dentro desse processo. Temos processos erosivos também ligados a isso, né, os processos que envolvem a translocação desse material ou não alocação na mesma região. E vimos também a composição química do solo. Então, nós vimos lá os elementos da tabela periódica que são frequentes dentro ali dentro do solo, da composição desse mineral, né, dos minerais que compõem a rocha. Bom,
E aí nós temos algumas figuras que eu gostaria que vocês observassem com atenção. Então nós temos aí algumas figuras que têm características, desenhos, né? Desenhos não, coisas que se sobressaem. O que você consegue observar, Pro? Olha só, né? Então ali, num primeiro momento, essa primeira figura que está mais próxima aí de você, né? Nesse canto, aí a gente vai ver, por exemplo, eu estou conseguindo perceber, por exemplo, diferentes cores no solo, né? Então, uma parte, por exemplo, me parece, né, pelo menos daqui, uma parte mais alaranjada na parte de cima, e aí depois ele vai ficando, parece que mais amarelado nas partes de baixo. Então, me parece aí que, né, tem solos ou composições aí diferentes por causa dessas cores, né? Nas outras fotos, muda a questão para mim, né? Pelo menos muda a questão das cores, mas já são cores mais próximas do solo que a gente vê normalmente, né? Mais o amarronzado, na figura do meio, né? Na foto do meio, a gente já vê mais um solo mais escuro, né? Na parte aí, por exemplo, na parte de baixo, a gente vê um solo mais escuro, né? E a última foto, a terceira foto, eu vejo uma parte mais escura na parte de cima do solo, né? Na superfície ali do solo e até numa camada um pouquinho mais abaixo da superfície, e depois aquela terra num marrom, mas só que um marrom mais claro, né? Pelo menos em relação às cores, eu acho que é isso que eu consigo perceber, né? Então, aqui essas imagens, elas vão formar, elas estão mostrando aí o que a gente chama de perfil de solo. E cada região do solo, ela é chamada de horizonte. Então, vocês vão observar isso na componente das rochas, com mais aprofundamento, né? Mas a gente tem aí horizontes, onde esse processo de formação, ele começou, na verdade, aqui embaixo, né, esse intemperismo, e foi se transformando. Então, esse processo começa na rocha-mãe, então isso aqui tudo era uma rocha que, durante muitos e muitos anos, né, então uma escala aí muito grande, aconteceu dele ser processado e se transformado. Dependendo da região e do local, relevo, entre outras questões geográficas, falando agora, a gente vai ter também a movimentação, né, desse local, dessa rocha, para um outro local também. E aí você tem novas componentes, por isso colorações às vezes diferentes que acontecem. O processo de decomposição orgânica aqui em cima também, né, falado na parte de biologia. E aí a gente consegue observar esses horizontes diferenciados, tá certo? Bom, visto isso, então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui pra gente falar mais da próxima parte. Então, continuando, a gente já viu que nós temos se as cores são diferentes, é porque a composição também vai se modificando no decorrer desse tempo, tá? Bom, o que a gente tem aí na sequência? Nós temos do que o solo é formado. Então, nós vimos na aula anterior que o solo é formado por minerais desagregados das rochas, e da rocha principal, que a gente chama de rocha-mãe, podendo ser os elementos químicos, né, ou como, por exemplo, o ouro, que eu citei na aula passada, ou os compostos químicos, né, que são aqueles arranjos que nós vimos como silicatos, de composição química definida e uma estrutura também já definida. Bom, e aí vem algumas perguntas para vocês aí pensarem como será. A gente já acabou de ver as fotinhos, então a gente já deu um prenúncio aí de algumas questões. Quais são elas? Será que o solo é igual em todos os lugares? Pro, o que você acha? Né? Só de olhar as imagens, né, me parece, né, que os solos não são iguais, né? Porque justamente a gente viu ali colorações diferentes, como a professora mesmo mostrou, né, a questão ali dos horizontes, né? Então a gente viu ali horizontes diferentes com uma coloração diferente. Então possivelmente ali a gente tem composições diferentes, né? E aí também, né,
a gente pode dizer, aí professora, você pode até explicar para a gente muito melhor, né? A questão, por exemplo, mesmo da acidez, do pH do solo, que isso provavelmente também vai influenciar nesses horizontes diferenciados também que a gente encontra, né? Exatamente. A acidez, ela influencia principalmente no processo de intemperismo químico, que é acentuado, por exemplo, pela questão de quando se tem material vegetal, principalmente em decomposição, a gente tem aí algumas reações químicas que acontecem dentro desse processo de decomposição, e dentro desse processo de decomposição nós temos a formação de ácidos úmicos que acentuam a acidez, fazendo com que esse processo de alguns sais que estão nesses fragmentos de rocha consiga ser formados e outros minerais também acabam sendo formados. Então, a gente tem aí uma diferenciação dentro desse processo bem complexo, mas que a gente está trazendo aqui para vocês. Claro que ele é muito mais investigado quando vocês estudam a pedogênese, que é uma disciplina específica, por exemplo, na área de geografia, geologia, na área ambiental, quando vocês vão estudar, que são mais aprofundadas aí para vocês. A gente está trazendo essas nuances para que a gente possa discutir aqui, para que vocês tomem nota de como é esse processo de uma forma mais ampla, mas não aprofundada, tá certo? É isso mesmo, né? E aí, você bem mesmo lembrou, professora, a questão aí da decomposição, né? No nosso componente lá do solo, a célula, né? A gente vai falar bastante dessa questão da decomposição e dos fatores também que interferem, né, na decomposição. E aí o pH também está lá como um dos fatores, então, de interferência no processo de decomposição. Então, olha só, né, como as disciplinas, os componentes ali, eles se integram, né, dentro aí do nosso aprofundamento. Bom, então, voltando para a questão do solo e das colorações que a gente viu, essas colorações vocês viram lá nas figurinhas com as legendas da nomenclatura desse solo. A gente vai passar um pouquinho para vocês a respeito dessa nomenclatura, mas a gente não vai se aprofundar, porque a ideia aqui não é vocês decorarem, mas sim saber a diversidade que a gente tem do nosso solo aqui no Brasil. Então, o solo, ele obedece um sistema de classificação muito parecido com a biologia, professora, que a gente vai fazer com os animais, né? Eu tô vendo ali, um sistema taxonômico, né? Então, a gente tem até a taxonomia do solo, né? Exatamente. Imaginava eu que era apenas a taxonomia, né, dos animais, dos vegetais, né, de muitos seres vivos, né, mas aí a do solo, essa me surpreendeu, hein? Mesmo porque o solo é vivo, porque a gente tem micro-organismos, né? A gente não pode esquecer isso. E tem decompositores, a gente tem vida ali no solo. Exatamente, tá? Muito bem. E aí, nós temos lá a ordem, subordem, grupo, subgrupo, família e série. E, de novo, pessoal, a ideia não é que vocês decorem, mas que vocês entendam que existe esses níveis taxonômicos, certo? Então, agora a gente vai assistir um videozinho que vai explicar sobre o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos. Vamos lá? O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos teve sua primeira edição publicada em 1999 e passou por várias atualizações. Atualmente encontra-se em sua quinta edição. É um sistema taxonômico, ou seja, os solos são identificados, descritos e classificados. É um sistema hierárquico, pois há uma ordenação em função de níveis de importância. Ele é multicategórico, pois apresenta classes e subclasses, e também é aberto, passível de ser modificado. O sistema brasileiro tem por finalidade classificar todos os solos existentes no Brasil. Sua chave de classificação é composta por 6 níveis categóricos, no qual o primeiro nível tem-se a ordem. São 13 classes, que podem ser definidas ainda no campo através de atributos morfológicos resultantes de processos considerados como dominantes na sua formação. A nomenclatura utilizada é definida pela associação dos elementos formativos principais e a terminação solos. O segundo nível, subordem, são separados por atributos secundários que refletem a atuação de outros processos que agiram conjuntamente ou afetaram os processos dominantes. O terceiro nível, o grande grupo, definido pelo tipo e arranjo dos horizontes, indica a condição de fertilidade do solo ou condições que possam restringir o desenvolvimento de raízes e ou circulação de água. O quarto nível, o subgrupo,
vai indicar se o solo é típico daquele grupo ou se ele apresenta características intermediárias entre diferentes grupos ou ainda se apresenta características extraordinárias. O quinto nível, família, e o sexto nível, série, ainda são incipientes e estão em desenvolvimento. São níveis categóricos utilizados para atender a funções pragmáticas. As características diferenciais e propriedades que afetam o uso e o manejo do solo para fins diversos deverão ser priorizadas para a classificação nestes dois níveis categóricos. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu comentário ou faça uma sugestão e até mais! E aí, professora, o que você achou desses níveis do solo? Né, bem bacana. Olha, achei bem bacana, né? Justamente ali eles mostram mais ou menos, até mesmo a questão de nomenclatura, né? Como que você coloca, por exemplo, a questão ali da nomenclatura até mesmo do solo, né? Eu não conhecia, fiquei conhecendo agora e muito legal saber que existe, né, esse sistema aí de classificação e até mesmo como que você pode nomear aí o solo. Muito bacana, viu? Que bom. Então, de novo, lembrando, não é para decorar, mas para entender que existe um sistema de classificação e até mesmo para ajudar, porque uma das nossas atividades é investigar o solo aí na sua escola ou até mesmo na sua casa. Bom, então nós estamos, né, aqui acompanhando, nós temos os processos de translocação do solo, os processos de adição, que pode ter migração de um outro sistema para a composição desse solo. Nós temos as transformações causadas pelo intemperismo químico e nós temos as remoções de material orgânico, que pode acontecer por a questão de chuva, entre outros casos, também até remoção por abrasão ou, por exemplo, o carro passando, as pessoas andando. Isso pode também fazer a modificação ou revolvimento também desse solo, tá? Bom, vamos observar agora os tipos de solo dentro dessa classificação que nós vimos, como eles estão distribuídos aqui no nosso continente. Bora lá? Então, aí vocês conseguiram observar as diferentes localizações, aí vocês viram o perfil do solo também, então como ele se apresenta e o local que ele está, então é bem bacana, e se vocês quiserem pesquisarem aí, a gente tem os links que vocês podem depois estarem consultando para a atividade proposta posteriormente pelo professor de vocês. Bom, então, vamos refletir sobre o que nós vimos até este momento. Nós vimos a composição do solo, professora, que nós temos os minerais formados, a gente viu a estrutura química. Vimos também um vídeo na aula passada que o solo também é importante ter a água e o ar também. E a matéria orgânica, que está ali presente no solo dentro desse processo. Bom, também, dentro dessa composição, nós temos as questões da formação dos efeitos. Então, essa fragmentação do solo, ela acontece principalmente, o intemperismo físico, por conta do clima, entre outros fatores também. Nós temos o vento, a chuva, o granizo e a temperatura também, que faz com que as rochas contraiam e se dilatam, causando esses fragmentos. Depois nós temos que é a ação do calor ou frio, nesse caso, as interações químicas que vão acontecer e dependendo do tipo de quantas partições esse solo vai sofrendo, a gente tem aí o tamanho desses minerais que aí ele sofre essa classificação,
tá? Entre sílica, silt, argila, tá? E aí a gente tem as proporções aí dentro dos solos, quando a gente vê ou estuda eles em algumas regiões. Bom, considerando as características das composições do solo, como seria o solo que você observou aí na sua escola? Você consegue, observando ele, tentar classificá-lo dentro de alguma dessas composições que nós vimos? Será que você consegue ver, por exemplo, dentro de uma questão do solo próxima aí da sua casa, diferenciação? Dentro de uma praça, onde você vê algum local já erodido, algum lugar que tem um buraco, você consegue observar esses perfis diferenciados? Há plantas que crescem no solo da sua casa ou da sua escola? Que tamanho de plantas são essas? São gramas, gramíneas, professor, que são pequenas? Isso mesmo, você tem né? árvores grandes. Tudo isso vai mudar a composição do solo. Certo, professora? É, isso mesmo, né? E aí, olha só, agora uma questão aí mais de biologia, né? Dependendo do tipo de planta que cresce nesse solo, você consegue determinar também qual é o tipo de raiz, né, que está ali associado. Se você vê, por exemplo, uma grama, você vai ver, por exemplo, que o estilo de raiz é muito diferente daquela, por exemplo, que se você fosse ver uma árvore, né, que cresça aí no quintal da sua casa ou numa praça que tem aí perto da sua casa. Então aí a gente também vai conseguir ver, né, justamente como que os organismos vegetais estão associados e estão intimamente associados com essa questão do solo, tanto na questão de composição, quanto até mesmo nessa questão da morfologia. Quando eu falo morfologia, estou falando da forma, né, da raiz. Então aí seria bacana, né, se vocês verificarem aí, por exemplo, quais são as plantas que crescem aí no solo, que estão perto de vocês, na comunidade, na sua casa, aí na escola, né, numa praça que tem aí por perto. Vejam também se vocês conseguem identificar quais são os tipos de raízes. Se é aquela raiz, né, como da grama, por exemplo, que é aquela raiz que a gente chama de fasciculada, né, ou aquela raiz em cabeleira, onde a gente não tem uma raiz principal, né? Ou se, por exemplo, existe aquela árvore que tem, por exemplo, uma raiz principal, que a gente chama lá de pivotante, que penetra então no solo buscando ali por água e nutrientes nas partes mais profundas então aí do solo. Então fiquem atentos aí também nas questões das raízes, hein, que isso daí é importante. Então, nosso mural aqui, para ir finalizando a nossa aula. Então, o que nós vimos hoje? Nós retomamos esses processos de formação do solo, fazendo agora essa complementação com a apresentação do Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos. E também refletimos sobre essa questão complexa, tanto de formação quanto como o solo está ali sendo formado dentro desse processo. E o que a gente vai fazer na nossa próxima aula, vamos aprofundar essas diferentes características do solo, né, e ver aí como por que ele entra dentro dessas classificações diferenciadas. E, né, não deixe de contribuir com a nossa aula aí, colocando aí a sua avaliação. Agradeço mais uma vez a presença da professora Priscila hoje aqui comigo, né? E até mais, até a nossa próxima aula. Gente, muito obrigada, Sumaia, muito obrigada pelo seu convite e aguardo vocês aí, né, nas próximas aulas, que não só nesse aprofundamento, mas também nos outros componentes, né, desse aprofundamento da cultura do solo, não só nas transformações do solo, mas nos outros componentes também. Vocês vão ver aí que existe uma grande integração entre eles. Aguardo vocês, muito obrigada e até mais, pessoal. Tchau, tchau.